O sol se punha sobre a floresta de Pinhal, um lugar que, aos olhos dos moradores locais, era apenas um pedaço de mata fechada envelhecida, onde o vento sussurrava como se falasse com alguém que ninguém mais escutava. As árvores eram grossas, com troncos retorcidos, como se tivessem sido moldados por mãos que não eram humanas. As folhas escuras e úmidas pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la. Ninguém costumava ir lá à noite, nem mesmo os caçadores mais ousados. Diziam que lá dentro o tempo não andava direito, que os relógios paravam, que os sons vinham de trás da cabeça, como se a memória estivesse sendo reescrita. João, um geólogo de 35 anos, chegou ao vilarejo na semana anterior, com uma mochila pesada, um mapa desgastado e olhos que ainda não tinham aprendido a esconder o medo. Ele veio em busca de uma anomalia magnética, um sinal estranho detectado por satélites, um pulso que não batia com nada da geologia conhecida. O governo local, com seus olhos fechados para o que não entendia, ignorou o alerta. Mas João não era um homem que aceitava a ignorância como resposta. Ele era daqueles que acreditam que o mundo é feito de perguntas, não de respostas. Na primeira noite, ele acordou com o corpo gelado, o suor escorrendo pelas costas como se tivesse saído de um rio gelado. O vento na janela do albergue era calmo, mas o ar dentro do quarto estava pesado, denso, como se o oxigênio tivesse sido substituído por algo mais antigo, mais lento. O relógio da parede marcava 3h17. João sabia que o relógio estava errado. Não era só o horário, era o modo como o ponteiro da hora tremia, como se não soubesse para onde ir. Ele se levantou e abriu a janela. O vento entrou frio, mas não era o vento da noite. Era o vento que cheirava a terra molhada, a musgo, mas também a metal oxidado, e como se algo tivesse sido enterrado sob a floresta e agora estivesse começando a respirar. No dia seguinte, ele foi ao campo de coleta de amostras, um lugar chamado Serra do Vento, onde a anomalia magnética fora registrada. O chão era pedregoso, coberto de musgo negro que parecia não ter raiz. Quando João colocou o geofone no solo, o aparelho começou a emitir um som baixo, uma frequência que não deveria existir. Era um som que não se ouvia com os ouvidos, era sentido no crânio, como se algo estivesse vibrando dentro do cérebro. Ele tirou o fone, mas o som continuou, como se estivesse dentro dele. Naquela noite, João sonhou com uma cidade, não uma cidade do mundo, uma cidade que não tinha rua, não tinha luz, não tinha sombra. A cidade era feita de pedaços de metal curvado, com ângulos que não faziam sentido e luzes que piscavam em padrões que ele não conseguia compreender, mas que quando olhava de novo pareciam dizer algo. Ele não entendia a língua, mas sentia o significado. Era um chamado, um convite, e algo na cidade o chamava por nome, e não o nome que ele usava, mas outro, um nome que ele não lembrava, mas que ecoava em sua garganta como um nome que ele deveria ter tido antes de nascer. Acordou gritando, o quarto estava escuro, o relógio marcava 3h17, o mesmo horário, o mesmo som, o mesmo vento. No dia seguinte, ele foi para a floresta. Levou o detector de radiação, o mapa, a bússola, tudo o que tinha, mas a bússola parou de funcionar assim que ele entrou no limite da mata. O norte, onde deveria apontar, estava ausente. A agulha girava lentamente, sem rumo, como se o campo magnético do planeta tivesse sido alterado. E então foi o silêncio. Não o silêncio do mundo, mas o silêncio da ausência. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Apenas o som da própria respiração e o som de algo mais atrás. João caminhou por horas. As árvores mudavam de posição. Ele parou, olhou para trás e o caminho que tinha feito não estava mais ali. O lugar onde ele havia entrado era diferente. As árvores tinham formas que não deveriam existir. Alguns troncos eram lisos, como se tivessem sido polidos por um poder que não era natural. Outros cobertos de uma substância viscosa, negra, que se movia lentamente, como se respirasse. Então viu a luz. Era fraca, distante, uma luz que não vinha de um facho nem de uma chama. Era uma luz que parecia sair das próprias folhas, como se a floresta inteira estivesse viva e fosse ela a fonte. João seguiu, passo a passo. O ar ficou mais pesado. Sua respiração começou a doer.
Cada inspiração parecia tragar algo que não deveria existir, um gosto metálico, quente como sangue. Ele parou. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. E então ouviu. Não era um som, era uma presença. Algo estava se movendo entre as árvores, não com passos, com deslizamento, como se não precisasse caminhar, como se o chão se desfizesse sob seus pés e o que quer que fosse simplesmente se deslocasse para onde queria ir. João se escondeu atrás de um tronco. A luz cresceu. Agora era uma luz branca, fria, que não tinha sombra, e então ele viu. Não era um ser, não era uns animais, não era humanos. Era uma forma, uma estrutura de metal curvado, como se tivesse sido dobrado por forças que não obedeciam às leis da física. Tinha 3 membros longos, finos, articulados como joelhos em ângulos que não deveriam funcionar. Não tinha rosto, só uma abertura no centro da estrutura, como uma boca sem lábios, com luzes dentro que piscavam em padrões que ele não conseguia entender. E ao redor uma névoa fina que se movia como se fosse viva, mas que não era ar. Era como se o ar tivesse sido substituído por algo mais antigo, mais profundo. João não conseguiu gritar, não conseguia mover os músculos. A mente tentou fugir, mas algo a segurou, como se o cérebro fosse uma caixa e alguém tivesse colocado uma chave dentro dela e agora a chave estava girando. A coisa se moveu, não em direção a João, mas em direção ao ponto onde ele havia entrado. A luz da abertura brilhou por um segundo e João sentiu algo, não um pensamento, mas uma lembrança que não era dele, um momento que ele nunca viveu, um lugar que nunca visitou, uma cidade de luz com paredes que não eram feitas de pedra ou metal, mas de sombras que se moviam como se fossem vida. E ele estava lá, ele estava em meio a isso, e era ele era parte disso. O ser parou, o silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio. Agora havia algo no ar, uma vibração, uma lembrança que não era dele, mas que ele sentia como se tivesse vivido. Uma voz que não era ouvida, era sentida. Uma voz que dizia: "E você voltou?" João caiu de joelhos. O chão tremia, não com tremor, mas com um movimento lento, como se o planeta inteiro estivesse respirando. Ele olhou para trás. O caminho estava desaparecendo. As árvores se fechavam. A floresta estava se fechando sobre ele. E então o ser se virou, a abertura central se alargou e da escuridão dentro dela algo se moveu. Não era uma forma, era uma lembrança, uma imagem, uma cena. João viu a si mesmo não como era, mas como deveria ter sido. Um ser como o outro, com múltiplos membros, com olhos que não eram olhos, mas aberturas que absorviam luz. E estava em um lugar onde o tempo não era linear, onde o espaço dobrava sobre si mesmo. Um lugar que não tinha nome, mas que quando João viu, soube que era o lugar onde nascera. Ele gritou, mas o grito não saiu. O grito foi engolido pela própria boca, como se o cérebro não soubesse mais o que era um som. O ser se aproximou, não com passos, com deslocamento, como se tivesse saído de um lugar onde o tempo não existe. O metal curvado brilhava com uma luz que não era luz. As luzes dentro da abertura piscavam em padrões que faziam a mente se despedaçar. Era um código, uma mensagem, uma história. E então João entendeu. Não era ele quem havia vindo à floresta, era o contrário. A floresta o tinha chamado. O tempo, o espaço, a própria realidade haviam sido moldados para trazê-lo de volta. Ele não era um geólogo, não era um homem, ele era um fragmento, um pedaço que se soltou, uma memória que se esqueceu. Eles o haviam perdido e agora o haviam encontrado. O ser estendeu um dos membros, não para pegar, mas para tocar. A ponta do membro não era dura, era como gelo, mas quente, como um pedaço de alma congelada. E quando tocou o ombro de João, o mundo desmoronou. Não foi um som, não foi um choque, foi uma reconfiguração. João sentiu o cérebro se abrir, não como se quebrasse, como se desdobrasse. As memórias que ele tinha à infância, a mãe, o pai, o primeiro beijo, o primeiro erro, desapareceram. Não foram apagadas, foram reorganizadas, como se tivessem sido desmontadas e montadas de novo, com peças que não eram as mesmas. Ele se lembrou de algo que não podia ser lembrado, de um tempo onde ele não existia como humano,
de uma estação que não tinha sol, de um planeta que não tinha ar, de um lugar onde o tempo não fluía, mas se repetia em ciclos que duravam milhões de anos. Eles haviam vindo não para invadir, não para destruir. Eles haviam vindo para lembrar, para trazer de volta, para reconstituir. João caiu de joelhos, mas não estava caindo, estava se levantando, sua pele estava mudando. A carne se esticava, se dobrava como se fosse feita de algo que não era carne. Os olhos se moveram, não o rosto, mas os olhos. Eles se abriram em direções diferentes, como se tivessem mais de um par. E então ele falou, a voz não era dele, era múltipla, era antiga, era de todos os que haviam sido chamados e não haviam voltado. E nós estamos aqui. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Agora o silêncio tinha um nome. Agora o silêncio era presença. Na manhã seguinte, o albergue estava vazio. Os moradores do vilarejo disseram que João não voltou, que a floresta não o soltou, que no dia seguinte o vento parou de soprar, que a luz do sol não chegava até o centro da mata, que as árvores mudaram de forma, que às vezes ao anoitecer se ouviam sons que não tinham nome, sons que não deveriam existir. E há quem diga que às vezes na escuridão uma luz branca, fria, brilha entre os troncos, e que quando o vento sopra, ele não sopra para o lado, ele sopra para dentro, como se a floresta estivesse respirando. E há quem diga que às vezes no fundo da mata há um homem ou o que restou dele sentado diante de uma fogueira que não tem fumaça, ele não tem rosto, mas seus olhos estão abertos, e os olhos não são humanos, e ele olha para quem passa e sorri, não com os lábios, com a mente. Porque ele sabe que o chamado não termina. Ele sabe que o tempo é circular e que um dia todos nós vamos voltar. E quando voltarmos, não será com o mesmo nome, não será com a mesma cara, não será com a mesma alma. Seremos chamados e desta vez não haverá como fugir.